bem, amigos, terminou a primeira fase da UEFA Champions League, a fase de liga, nesse novo formato da Champions, primeira temporada desse formato, que eu critiquei tanto quando mudou. Eu falei, né, pô, tá bom, pra que vai mudar, não tem porquê, mas no final se provou aí um formato melhor, muito mais interessante, e tivemos uma última rodada onde tinha muita coisa em jogo e muita coisa aconteceu. Teve gente que se complicou pro mata-mata, teve gente que quase ficou fora do mata-mata. Mas é o seguinte, né? A Champions aumentou de 32 clubes para 36. Agora não temos mais os grupos e sim uma competição de pontos corridos entre as 36 equipes. Então são 8 rodadas com 18 jogos totais em cada uma. E nessa última rodada todos os 18 jogos aconteceram ao mesmo tempo, no horário de Brasília, às 17 horas, nessa quarta-feira, dia 29. Estou gravando aqui na quinta-feira, dia 30. Então é isso, vamos lá. Vou comentar aqui rapidamente sobre todas as partidas. Eu só assisti uma ao vivo, lógico, né? Tinha como você ver pelo mosaico lá, ficar com a tela dividida, mas aí é difícil você acompanhar um jogo só, né? Enfim, pelo entretenimento é até legal também, de vez em quando, mas eu assisti o jogo do Real Madrid, que é o que estava passando na TNT. Não passou o jogo no SBT nessa rodada, não entendi porquê. Eu sei que o contrato deles é de terça-feira, mas na última rodada deveria ter uma exceção, né? Já que todos os jogos foram na quarta, eles deveriam poder passar um deles. Assim como a final é no sábado e eles têm o direito de passar. Não entendi o que aconteceu, mas quem ficou esperando para ver no SBT não pôde ver. Quem viu na Max pôde escolher qualquer jogo para assistir, inclusive esse mosaico. E quem viu na TNT viu o Real Madrid vencendo o Brest. Eu vou começar aqui pela ordem que está no site da UEFA, com Sporting e Bolonha. 1 a 1. O Sporting por pouco não fica fora desses playoffs, da repescagem. Não vamos chamar de repescagem para as oitavas de final. O Sporting começou a Champions muito bem. Ele atualmente lidera o campeonato português, é o atual campeão. O Rubem Amorim fazia um grande trabalho lá desde 2021, se eu não me engano, né? Ele acabou deixando a equipe do Sporting no final do ano passado para assumir a barca furada do Manchester United. Ele assumiu o lugar do Erik ten Hag por lá. Não está tendo muito êxito até então. Não diria que ele está muito melhor que o Ten Hag. Eu só diria isso porque eu odeio o Ten Hag, mas enfim, em termos de resultado não mudou muita coisa. E para o Sporting também não foi bom a saída do Rubem Amorim. O treinador substituto não está conseguindo manter o mesmo nível, apesar de que os jogadores ainda permanecem em sua maioria. Por exemplo, o Gyökeres, que a gente achava que poderia sair agora em janeiro, não saiu. Falta um dia para encerrar a janela de transferência e ele vai permanecer pelo menos por mais 5 meses na equipe do Sporting. E esse time que goleou o Manchester City, que é fato, né? Faz uma temporada bem ruim a equipe do Guardiola, principalmente na Champions League, né? Quase ficou fora da próxima fase. Mas o Sporting termina também a primeira fase sofrendo até mais do que o City, porque o Bolonha venceu o jogo até o final, quando ali no apagar das luzes o Sporting, com um gol chorado, conseguiu empate, então a classificação para a próxima fase, para a repescagem das oitavas de final, nos playoffs. E aí sim, se ele passar por lá, onde não terá vida fácil também, ele poderá avançar para as oitavas de final. Ele vai enfrentar ou o Borussia Dortmund ou o Atalanta, essa possibilidade, né? Não são jogos fáceis aí para a equipe portuguesa. O PSV derrotou o melhor time da Champions League até aqui, o melhor time do mundo, porque o Liverpool, além de ter liderado essa primeira fase da Champions, lidera também a Premier League, o campeonato de pontos corridos, né, nacional mais competitivo do mundo, o campeonato inglês. Enfim, mesmo depois da saída do Jürgen Klopp, o Arne Slot, técnico holandês, mas ele não treinava o PSV, e sim a equipe do Feyenoord, né? E o Arne Slot faz um grande trabalho no Liverpool. Colocou um time alternativo nessa rodada, desde o goleiro até o ponta esquerda. Inclusive o Salah poupado também, né? O Salah que hoje lidera essa briga aí pela bola de ouro, pelo prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. E o Gakpo fazendo valer a lei do ex, até marcou pro Liverpool, mas o PSV venceu. Teve um golaço ali do Bakayoko para empatar o jogo pro PSV. Depois o Liverpool até voltou à frente do placar, mas terminou 3 a 2 a partida para a equipe holandesa, muito bem treinada também. Atual campeão do campeonato holandês, teve um período de invencibilidade gigante no ano passado, e vai ser uma equipe enjoada no mata-mata da Champions também. O PSV avança. Mas o Liverpool com o primeiro lugar assegurado, já que o Barcelona não venceu a sua partida contra o Atalanta, o Liverpool passa em primeiro lugar, mas no final não tem muita diferença em ficar em segundo ou em primeiro. Cada um vai para um lado da chave e eles só podem se enfrentar na final, né? O primeiro colocado só vai enfrentar o segundo colocado caso os dois cheguem até a grande final, que será no dia 30 de maio no estádio do Bayern de Munique, na Allianz Arena.
O Estrela Vermelha venceu por 1 a 0 o Young Boys, duas equipes que estavam aí cumprindo tabela na última rodada, e são um dos poucos jogos que não valia nada na última rodada, assim como, por exemplo, Sturm Graz e Leipzig, 1 a 0 para o Sturm Graz. O Leipzig fez uma Champions decepcionante, só veio a pontuar na penúltima rodada quando ele conseguiu uma vitória, mas já não tinha chance de mais nada. Eliminado, e na última rodada perde por 1 a 0 para o Sturm Graz, estreante na Champions League. O PSG, que teve uma grande recuperação aí nas últimas rodadas, começa um 2025 muito bem, inclusive com o título da Supercopa da França. O PSG, que havia tido uma vitória de virada contra o City na sétima rodada, por 4 a 2 em casa, ele perdia por 2 a 0, foi lá e virou para 4 a 2. Grande atuação no Dembélé novamente nesse jogo contra o Stuttgart, marcando o hat-trick. O Dembélé vivendo a melhor temporada da carreira. Acho que nem no início lá do Borussia Dortmund ele teve uma temporada tão boa. No Barcelona ele não foi aquilo que se esperava, e na primeira temporada no PSG também não. Agora o Dembélé tá ali dividindo o protagonismo com o Barcola, mas o Dembélé ainda tem mais nome. Agora tem a chegada do Kvaratskhelia, que vem do Napoli. Vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse time, porque o trio de ataque do PSG tem funcionado com o Dembélé, Barcola, e falta esse centroavante, né? O Gonçalo Ramos passou muito tempo machucado, voltou agora. Foi a escolha do Luiz Henrique para permanecer na equipe. O Kolo Muani foi emprestado para a Juventus. Vamos ver onde o Kvaratskhelia vai se encaixar nesse time do PSG, porque ele também é muito bom e chega para ser titular, né? Foi uma contratação cara, pega a camisa 7, que era do Mbappé. Vamos ver onde é que entra o jogador georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Trava-língua aí, quero ver você escrever o nome do Kvaratskhelia certinho aí nos comentários, sem pesquisar no Google, sem copiar e colar. O Manchester City venceu por 3 a 1 o Clube Brugge e teve sufoco. Começou perdendo o jogo por 1 a 0. Em casa, o City tinha obrigação de vencer. Ele passa na 22ª posição, o Manchester City, para a repescagem da Champions League. Isso dá muito mal, porque ele vai enfrentar na próxima fase, buscando ir às oitavas de final, ele vai ter que passar ou pelo Real Madrid ou pelo Bayern de Munique. Duas equipes gigantes, né, dos maiores campeões. O Real Madrid, 15 títulos, enfrentou o City nas últimas 3 edições. O Real levou a melhor em duas oportunidades, o City levou a melhor em uma, e quando ganhou do Real Madrid, né, atropelou, mas nas outras 2 ocasiões acabou perdendo. E é esse o caminho do City no mata-mata. Ele vence de virada, então, grande atuação do Savinho, que não começou como titular nessa partida, sai do banco e muda a cara do jogo. O primeiro gol do City é marcado pelo Kovacic, o segundo o Savinho faz a jogada, um jogador do Clube Brugge acaba mandando contra o próprio patrimônio. E aí depois o Savinho faz o terceiro gol, o gol da classificação do Manchester City para o mata-mata da Champions League. Mas é uma campanha muito ruim, e até se você pensar que o Guardiola é um cara que tem tanto êxito assim nos campeonatos de pontos corridos que ele disputa, né, ele tem muito mais sucesso do que mata-mata. E essa fase de Champions de pontos corridos, a gente esperava que o City fosse nadar de braçada. Tem a lesão do Rodri, que faz muita falta. Ele não deveria ter ganhado a bola de ouro, ter vencido a bola de ouro, mas venceu, e de qualquer forma ele é um grande jogador. E o City sente sim a falta dele, mas não justifica tamanho desempenho ruim do City, né, ao longo da temporada, não só de resultados, mas também de atuações. O Bayern de Munique venceu por 3 a 1 o Slovan Bratislava. O Bayern de Munique, que almeja conquistar o 7º título da Champions League. O Harry Kane almeja conquistar o primeiro título da carreira. E a Champions nesse ano vai ser decidida na casa do Bayern, então tem um peso especial para o Bayern chegar até a final. A última vez que a Champions foi decidida lá na Allianz Arena foi em 2012, quando o Bayern chegou à final e perdeu para o Chelsea, o primeiro título do Chelsea, e depois veio perder o Mundial para o Corinthians, né? Enfim, o Bayern vence por 3 a 1, Harry Kane marca o seu gol, Thomas Müller também marcou. A Inter de Milão venceu por 3 a 0 o Mônaco, e olha só, a Inter de Milão fazendo mais de um gol. A Inter, que só sofreu um, é a melhor defesa da Champions até aqui, apenas um gol sofrido, mas também era um dos piores ataques. É um time bem econômico para fazer gols. O Lautaro Martínez foi responsável por fazer os 3 gols da Inter nessa partida. O goleiro do Mônaco sofreu ali, parece que o Lautaro de raiva chutou tudo em cima dele, o goleiro acabou aceitando, né? O segundo foi uma pancada. O Lautaro não deve gostar do goleiro do Mônaco. O Mônaco, que fez uma boa campanha, avança para o mata-mata, ganhou do Real Madrid, ganhou do Barcelona nessa fase de liga. O Borussia Dortmund, finalista da última edição, vice-campeão, venceu por 3 a 1 o Shakhtar Donetsk, que avança também com muita dificuldade, e ele cai no chaveamento de repescagem complicado, que ele pode enfrentar ou o Sporting ou a Atalanta. E, ao meu ver, o Borussia não é favorito em nenhum dos dois casos. O Borussia demitiu o Nuri Sahin recentemente, tá com o interino aí que a gente não sabe o que pode vir dele, né? Talvez seja o... como o anterior, ele leva o time até a final da Champions, mas não foi na primeira temporada que isso aconteceu. E esse time do Borussia eu acho bem fraco. A Atalanta é favorito nesse caso aí de confronto. A Atalanta que empatou em 2 a 2 com o Barcelona. A Atalanta, se vencesse,
classificaria direto para as oitavas de final, acabou empatando. O Barcelona, se vencesse, terminaria em primeiro lugar. No final, o jogo terminou empatado como esperava, uma grande partida, duas equipes que gostam muito de atacar e não abdicam disso por nada. Então foi uma trocação franca. O Barça teve uma chance ali desperdiçada pelo Lewandowski, olha só. Mas é isso, mais uma boa atuação do Rafinha dando assistência, Lamine Yamal marcando gol. O Bayer Leverkusen do Xabi Alonso venceu por 2-0 o Sparta Praga. Teve gol do Florian Wirtz. A Juventus, que até outro dia não perdia, agora desandou a perder, né? 2 derrotas seguidas, uma no Campeonato Italiano e agora essa na Champions League. Perdeu para o Benfica, 2-0 em casa. O Milan, que pode enfrentar a Juventus no mata-mata, perdeu por 2-1 para o Dinamo Zagreb. O Dinamo Zagreb começou a Champions League tomando 9-2 do Bayern de Munique e termina vencendo o Milan. Ainda assim o Dinamo não consegue a classificação para o mata-mata, mas termina com honra jogando em casa na Croácia. E é um resultado ruim para o Milan. Agora sob o comando do Sérgio Conceição, começou a Champions sendo comandado por outro português, o Paulo Fonseca. O Sérgio Conceição assume, ganha a Supercopa da Itália nesse início de ano, o que dá moral para o restante da temporada. E o time do Milan, que se tivesse vencido essa partida, já estaria nas oitavas de final. Acabou perdendo e vai ter que jogar repescagem. Pode enfrentar já a Juventus num clássico nesse playoff. O Atlético de Madrid passou já para as oitavas de final, venceu por 4-1 o Red Bull Salzburg fora de casa nessa rodada. Teve gol do filho do Simeone, teve gol do Griezmann. 4-1 para o Atlético de Madrid sobre o Salzburg. O Lille goleou o Feyenoord que havia vencido o Manchester City na rodada passada por 3-0, ex-time do Arne Slot. E agora perde por 6-1 do Lille. Lille que ganhou do Real Madrid. Boa Champions League do Lille até aqui. Está classificado para a próxima fase. Veremos até onde o Lille irá. O Aston Villa venceu por 4-2 o Celtic. O Aston Villa tem vivido alguns altos e baixos nessa temporada, mais baixos do que altos, como foi na última. Mas é um time bom, bem treinado pelo Naemer. Pode perder agora o seu artilheiro ali, o John Duran. O artilheiro de fato é o Oli Watkins, mas o John Duran sempre estava entrando marcando gol, colombiano. Ele deve estar indo para o Al Nassr da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo. Não vi muito sentido nessa contratação, sendo que o Cristiano atualmente joga como centroavante. Por que contratar outro centroavante? Eu acho que o Al Nassr deveria priorizar outras posições, mas enfim. O John Duran deve desfalcar o Aston Villa no restante da temporada. O Celtic fica pelo caminho. O Arsenal venceu por 2-1 o Girona, com direito a pênalti perdido pelo Sterling. Sterling está na hora de vir jogar no Brasil ou na Arábia Saudita, hein? Ou até nos Estados Unidos. Mas o Arsenal vence e é um time que eu acho bom. Talvez falte ali um centroavante. O Gabriel Jesus voltou bem da lesão, aí se machucou de novo. O Havertz vive altos e baixos. Às vezes ele está muito bem, às vezes ele some. Vamos ver o que o Arsenal apronta no mata-mata. Está classificado diretamente para as oitavas. E o Real Madrid, que terá que jogar repescagem, venceu por 3-0 o Brest, com grande atuação do Rodrigo, que mais uma vez foi injustiçado pela UEFA. Na rodada passada, ele foi o melhor em campo na vitória do Real Madrid contra o Salzburg. O Rodrigo foi o melhor em campo, mas o prêmio foi para o Vini Júnior, que também marcou 2 gols. Os dois tinham feito 2 gols naquela partida. Dessa vez o Rodrigo marcou 2 gols, o Bellingham marcou 1. E o Bellingham foi eleito o melhor em campo. Eu sei que gol não é o fator determinante para o cara ser o melhor em campo ou não. Mas nesse caso, o Rodrigo não fez só o gol e o Bellingham também não fez só o gol. Mas eu acho que o Rodrigo foi o melhor naquela partida e foi o melhor nessa também. Olha aqui então a classificação final da fase de liga. O Liverpool terminou em primeiro lugar com 21 pontos. Foram 7 vitórias e 1 derrota. 17 gols marcados e 5 gols sofridos. Um saldo de 12 gols. O Barcelona, com o melhor ataque da competição, ele teve 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 28 gols marcados e 13 gols sofridos. É uma das piores defesas dos times classificados para o mata-mata. Um saldo de gols de 15, ele é maior porque o ataque é o melhor, né? 28 gols marcados, Lewandowski é o artilheiro da competição, Rafinha vice-artilheiro, Yamal também marcou bastante gols. O Arsenal ficou na terceira posição com 19 pontos. A Inter de Milão também somou 19 pontos. Eles tiveram ali 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Assim como o Barcelona, né? 19 pontos para os 3 times. O Atlético de Madrid ficou em quinto lugar com 18 pontos. O Bayer Leverkusen foi o sexto com 16. O Lille também teve 16, assim como o Aston Villa. E essas 8 equipes já estão classificadas para as oitavas de final. Agora, do 9º lugar até o 24º, esses times terão que jogar uma repescagem para ver quem vai enfrentar, né? Essas 8 equipes que já estão lá esperando o seu adversário, que virá
desse playoff. Então a Atalanta ficou em nono lugar, por pouco não se classificou, foi questão de 1 ponto, né? Assim como o Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique e Milan, todos com 15 pontos. A maior decepção pelo elenco seria Real Madrid e Bayern de Munique, mas pela campanha seria o Milan, que chegou na última rodada dentro do G8 e perdeu para o Dinamo Zagreb na última rodada e acabou tendo que cair ali e pode ser eliminado sem chegar às oitavas. O PSV ficou com 14 pontos na 14ª posição, o PSG terminou com 13 pontos em 15º lugar, Benfica 13 pontos na 16ª posição, o Mônaco também somou 13 pontos, é o 17º, o Brest 18º também com 13 pontos e o Feyenoord também com 13 pontos, é o 19º. A Juventus ficou em 20º lugar com 12 pontos, foram 2 derrotas, 3 empates e 3 vitórias também para a Juventus. O ataque também fraco, com apenas 9 gols marcados, 7 gols sofridos, a segunda melhor defesa, só não é melhor que a do seu conterrâneo, a Inter de Milão. O Celtic ficou em 21º lugar, eu disse que o Celtic tinha sido eliminado, mas não, né? O Celtic está aí e ele pode enfrentar ou o Real Madrid ou o Bayern de Munique na próxima fase, o que não é nada bom para o Celtic, mas é bom para o Real Madrid ou para o Bayern, porque um dos dois vai acabar enfrentando o Manchester City, que ficou em 22º lugar, o Sporting ficou em 23º e o último classificado foi o Clube Brugge da Bélgica com 11 pontos na 24ª posição. Dinamo Zagreb ficou fora por pouco, o saldo de gols pesou muito, aquele 9-2 que eles tomaram na primeira rodada. O Stuttgart ficou em 26º com 10 pontos, o Shakhtar terminou com 7 pontos na 27ª posição, o Bolonha termina com 6 pontos na 28ª, assim como Estrela Vermelha e Sturm Graz, com 4 pontos ficou Sparta Praga, Leipzig termina com 3 pontos, Girona e Salzburg também, e o Slovan Bratislava e Young Boys não somaram um mísero ponto sequer, terminam aí zerados essa Champions League. Então essas aqui são as possibilidades dos playoffs das oitavas de final. Vamos ter um sorteio onde estarão esses potes aí, com a Atalanta podendo enfrentar o Sporting, ou o Clube Brugge, ou o Borussia Dortmund. Então essas são as possibilidades dos playoffs de oitavas de final, a repescagem para as oitavas de final. A gente tem ali o 9º colocado e o 10º, né? São 2 posições sendo sorteadas contra as posições da metade seguinte da tabela. Enfim, a Atalanta foi a melhor colocada ali fora do G8, ficou em 9º lugar, o Borussia Dortmund em 10º. Então eles vão enfrentar o 23º ou o 24º da metade de baixo. Mas enfim, eles podem até mesmo se enfrentar, né? A Atalanta pode enfrentar o próprio Borussia Dortmund, não tem esse bloqueio, não tem bloqueio de país também, bloqueio de nada. Pode ter aí clássico, pode ter Milan e Juventus, como eu já falei ao longo do vídeo, pode ter, na verdade vai ter o PSG enfrentando ou o Mônaco ou o Brest. Vai enfrentar o time francês PSG nessa fase. E aí pode ter 2 clássicos, né? PSV e Feyenoord, Milan e Juventus. E aí temos ali o grande pote que tem Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e o Celtic, onde o City não pode pegar o Celtic, ele vai pegar ou o Real Madrid ou o Bayern de Munique, e um desses vai para casa mais cedo. Eu diria que será o Manchester City pela temporada que faz. Eu gostaria de ver o Bayern na final. Imagina o Harry Kane ganhando o primeiro título dele, uma Champions League com o Bayern no seu estádio. Ou perdendo esse título também seria histórico, né? E nessa final vai ter o show de abertura do Linkin Park, né? Vai ser da hora. Até aqui foram marcados 470 gols na Champions League, uma média de 3,27 gols por partida. O time que mais marcou gols foi o Barcelona, marcou 28, o Borussia Dortmund marcou 22, a Atalanta, Atlético de Madrid, Real Madrid e Bayern marcaram 20. O time que mais tem a posse de bola é o Manchester City do Pep Guardiola, que surpresa, 64,9%. O Bayern de Munique é o segundo, o PSG o terceiro, o Barcelona o quarto, Stuttgart e Leverkusen fecham ali os 6 primeiros colocados nesse quesito de posse de bola. Pressão de passe é o Manchester City com 92,5%, o Leverkusen com 91%. Abordagens leva ali o Salzburg. Bolas recuperadas o Mônaco, 371. Defesas, salva. O Sparta Praga, também é um time que tem muita finalização no seu gol. E o time que passou mais jogos sem sofrer gols foi a Inter de Milão, sofreu apenas um gol até aqui. Então, de 8 jogos, ele levou 7 sem marcar.
sem sofrer gols, na verdade, né? Os artilheiros da Champions são o Serhou Guirassy do Borussia Dortmund e o Robert Lewandowski do Barcelona. Lewandowski nessa edição chegou ao seu 100º gol em Champions. Ele só está atrás ali na conta total do Cristiano Ronaldo e do Messi. O Rafinha tem 8 gols, Vinícius Júnior 7, Julian Álvares 6 e Florian Wirtz 6 também. Nas assistências, temos 3 jogadores empatados com 5, o De Ketelaere da Atalanta, o Frimpong do Bayer Leverkusen e o Rafinha do Barcelona. Igor Paixão do Feyenoord tem 4 assistências, Ollie Watkins do Aston Villa também tem 4 e o Yamal não, Yamal, o primeiro nome dele é Jamal Musiala, né? Traduzindo ele ficou música, não sabia que Musiala significava música. Mas enfim, as coisas ficam aqui meio português de Portugal também. 4 gols aí, 4 assistências tem o Musiala, do Bayern de Munique. É isso então, pessoal. Sorteio dos playoffs da Champions nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro. E logo logo já teremos os confrontos então pelo mata-mata. E aí a gente vai descobrir quem serão os times que vão completar as oitavas de final. Tem a última rodada da Europa League aí para acontecer. A gente vai comentar tudo na live de sexta-feira no canal de lives. Primeiro link na descrição, se inscreve lá. Deixa o like aqui, ativa o sininho aqui, ativa o sininho lá. E até o próximo vídeo.